Mais uma vez com atraso, mas mais uma vez estamos aqui de volta para falar um pouco mais de Narutinho. Dessa vez eu juro, o motivo não foi vagabundagem. Na real, o atraso do vídeo de hoje se deu por conta de uma espécie de efeito rebote do atraso do vídeo anterior, porque eu demorei muito para achar tempo para ler os capítulos do arco que comentarei hoje, e aí todo o processo de fazer o vídeo ficou prejudicado. Outro efeito secundário do atraso do vídeo passado foi o fato de que ele foi feito com um pouco mais de desleixo que o normal, resultado da pressa em subir logo a análise para evitar que o atraso fosse ainda maior. E vocês acertadamente notaram isso, percebendo que não houve ali naquele vídeo a mínima sincronia entre as imagens que apareciam na tela e o assunto que estava sendo falado, bem como o fato de que a qualidade mesma das imagens estava muito baixa. Por conta disso eu já peço desculpas e deixo aqui o agradecimento ao nosso grande Max KG, que me recomendou um site que tem imagens muito mais nítidas de vários mangá e que eu estou usando aqui nesse vídeo, né? Inclusive o Narutinho aqui tá colorido, diga-se de passagem. Tá bom, agora vamos deixar de conversa mole e adentrar no mérito do vídeo atual. A pergunta de R$1 milhão é: o arco do 5Kage é ruim? É aqui que começa a decadência de Naruto? Passado o tão amado arco de Pain, o Kishimoto perdeu completamente a mão de sua história? A minha resposta a isso tudo é ao mesmo tempo previsível e surpreendente. Para encurtar a história, eu direi que não. O arco do 5Kage não é ruim. Não é aqui que começa a suposta decadência de Naruto. Essa é a parte previsível da resposta, afinal de contas, tudo o que eu fiz até hoje nessa série de vídeos foi mamar o Kishimoto. A parte surpreendente, porém, é a seguinte: não apenas eu não achei a saga dos 5Kage ruim, como na verdade eu a coloco muito, mas muito perto do topo da lista de arcos de Naruto. Não é só que é um arco que não é ruim, ele é em verdade excelente e eu vou tentar explicar o porquê agora mesmo, então chegue junto aqui comigo. Para resumir bem toda a história, o principal motivo de eu ter gostado tanto da saga dos 5Kage é o fato de que está aqui presente uma característica que eu sempre gosto quando acontece em Naruto. No caso eu estou falando de ser um arco no qual vários núcleos dramáticos vão se desenrolando simultaneamente. Se vocês prestarem bem atenção e ainda se lembrarem, vão perceber que dois dos arcos que eu mais elogiei aqui, que são o da Tsunade no clássico e o da Ponte Tente no Shippuden, têm essa exata mesma característica. Em contraposição a isso, nós temos várias sagas no Shippuden que estão inteiramente centradas em uma luta ou algumas poucas lutas contra o membro da Akatsuki do momento. É assim o arco do Sasori, é assim o arco do Hidan, é assim o arco do Deirada e até o do Pain. Em certa medida, né? O do Pain tem um pouquinho mais de coisas, mas o centro daquilo ali é a luta do Naruto com o Pain. Nenhuma dessas sagas é ruim, muito pelo contrário, mas aos meus olhos Naruto brilha mesmo é quando há mais variedade de acontecimentos dentro do arco, e é o que o autor nos entrega aqui. Por conta dessa estrutura, né, que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e para facilitar os meus comentários e o entendimento de vocês, eu vou dividir a análise em 6 partes, cada uma delas correspondendo a um dos núcleos dramáticos dessa saga. Essa simples divisão ajudará a mostrar com mais nitidez essa verdadeira teia de acontecimentos que o Kishimoto teceu com habilidade aqui. Vamos lá então. O primeiro núcleo, obviamente, é o próprio encontro dos 5Kage, que é o evento que dá nome ao arco e que mais se aproxima de ser o centro dos acontecimentos da saga. Digo que mais se aproxima porque esse arco não tem um centro de verdade, já que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Pois bem, a primeira coisa que vemos em relação a esse núcleo é a apresentação dos personagens que serão importantes aqui e que ainda não conhecemos, né? No caso o Tsuchikage, a Mizukage e o Raikage, que já conhecíamos, mas de maneira superficial. A introdução desses personagens é até que bastante simples, sendo que o Kishimoto tentou estabelecer rapidamente a personalidade de cada um deles por meio de diálogos básicos e até de cenas de alívio cômico envolvendo certos aspectos de cada um deles, como a obsessão da Mizukage com a ideia de casamento e a recusa do Tsuchikage em aceitar que já não é mais o mesmo de outrora porque envelheceu e por aí vai. É uma apresentação operante de personagem, né? A gente conhece as características de cada um, vê ali e tal. Tem umas piadinhas, né? O Kishimoto trabalha uma piadinha para cada um deles. No caso do Haikai, que eu não disse, é que ele é muito estourado, tal. Ele é muito emotivo, né? Ele fica chorando quando ele descobre que o Killer Bee foi sequestrado, tal. Então ele apresenta de maneira operante, mas nada mais que isso. No caso do Haikage, uma parte importante dessa apresentação mais detalhada do personagem veio naquela cena que ele tem, ainda antes do encontro propriamente dito, com o Naruto, que foi atrás dele para rogar que o Kage desistisse de se vingar do Sasuke.
Aqui, a gente consegue ver o herói da história já falando em termos que demonstram claramente o quanto as experiências do arco do Pen o fizeram amadurecer, porque ele tenta convencer o Raikage dizendo que matar o Sasuke só faria com que o ciclo do ódio continuasse e que isso acarretaria em um conflito entre nações e coisas desse tipo. Esse amadurecimento do Naruto será objeto de nossa atenção em momento posterior aqui no vídeo, mas já deixo o registro aqui. De toda sorte, essa cena serve para pontuar a visão de mundo do Raikage, que verdadeiramente humilha o Naruto e argumenta que é a pura e simples força bruta que governa o mundo shinobi. Então você não pode simplesmente abaixar a cabeça, você não pode rogar ao outro que faça alguma coisa por você. Ou você tem força para conseguir o que quer, ou você vai ser colocado de lado, você vai ser humilhado, passado para trás. Nesse sentido, essa cena é importante porque lá na frente o Raikage vai mudar de opinião por conta de uma série de eventos. Então, para que essa mudança seja bem destacada, é necessário que exista um momento no qual o personagem deixa bem demarcada sua visão de mundo inicial, que será descartada futuramente em prol de uma nova maneira de encarar as coisas, representando assim a evolução do personagem. Então essa cena entre Naruto e Raikage é importante para ambos os personagens para mostrar o amadurecimento de um e marcar o ponto inicial do desenvolvimento do outro. O encontro propriamente dito é marcado por certas discussões ideológicas muito interessantes entre os Kage que demonstram com precisão o estado em que o mundo de Naruto se encontrava naquele momento. O primeiro desses debates é levantado pelo Gaara quando ele abre as conversas dizendo que chegou a pedir ajuda às outras nações para conter os avanços da Akatsuki e foi solenemente ignorado. Em resposta a isso, o Tsuchikage afirmou que pedir ajuda aos outros países porque perdeu a posse sobre a própria Biju é uma atitude vergonhosa, inclusive vai muito no sentido do Raikage, né? Uma atitude que demonstra fraqueza, demonstra vulnerabilidade. A esses argumentos do Tsuchikage, o Gaara responde que esses conceitos de status, aparências, de não poder demonstrar fraqueza, não poder pedir ajuda, não poder mostrar, entre aspas, incompetência porque não pode proteger sua própria Biju, etc., são conceitos ultrapassados e inadequados para regular as relações entre os países. Aqui já fica delineado o grande debate que acontece entre os Kage nesse arco e que diz respeito à oposição entre o idealismo no bom sentido, né, que é representado pelo Gaara, e um pragmatismo que busca resultados a qualquer custo, que é representado por outros Kage, né, não só o Tsuchikage. Apenas para encerrar o primeiro round das discussões, a Mizukage se defende dizendo que não havia motivos para as outras nações se mexerem para ajudar o Gaara só porque ele tinha perdido a Biju, porque não é assim tão simples para a Akatsuki dominar os poderes da Biju, não é assim tão simples para eles botarem o plano deles em prática, etc. Então ela meio que dá uma desculpa lá do porquê que ela ignorou os pedidos do Gaara, etc. Em resumo, o Gaara tentou avisar todo mundo sobre o perigo representado pela Akatsuki lá atrás, quando o Derada e o Sasori atacaram a vila dele, e foi ignorado. Agora que o bicho tá pegando pra todo mundo, ninguém quer assumir a responsabilidade pelo estado das coisas, né? O segundo round dos debates é inaugurado pelo Raikage, que começa a acusar todas as outras nações de usar o poder da Akatsuki quando conveniente, ajudando assim de uma forma ou de outra a fortalecer o monstro que agora ameaça o mundo ninja como um todo. E ele se coloca fora disso porque ele nunca usou os serviços da Akatsuki, né? Ele não tem a vila dele, o país dele não tem relação nenhuma com esse grupo criminoso. Aqui novamente é o Tsuchikage que se levanta para defender a chamada Realpolitik, ou seja, a política pragmatista que busca os fins sem se importar muito com os meios. Ou seja, a dura política do dia a dia, onde tem que se fazer sacrifícios, tem que se fazer coisas que não se gosta, porque as circunstâncias exigem, etc. O Tsuchikage aqui está defendendo essa visão de mundo durante todo esse debate. Então ele vai lá explicar como a utilização da Akatsuki é ou foi útil para a manutenção da segurança dos países e do equilíbrio instável entre as nações, né? Já que a situação era de um equilíbrio que podia a qualquer momento se romper, cada nação tinha que se armar de alguma maneira, e aí a Akatsuki se mostrava bem útil nesse sentido. Por outro lado, e em contra-ataque ao Raikage, o Tsuchikage acusou o Raikage de ser um dos grandes responsáveis por fazerem os outros países contratarem o serviço da Akatsuki, porque ele, Raikage, nunca deixou de buscar fortalecer seu país por todos os meios possíveis e imagináveis, o que causava medo nas nações vizinhas que buscavam se reforçar como podiam. Então o Raikage nunca usou da Akatsuki para nada, tá certo? Mas ele não era de paz, ficava buscando tantos instrumentos bélicos, tantos ninjutsu, tantas armas que tornavam a vida dos que estavam ao seu redor um pouco difícil. Eles ficavam preocupados. Esse cara tá procurando tanta arma para quê? Para vir para cima de mim? Então eles usavam o da Akatsuki para se proteger também. Então nesse jogo aí ninguém tá totalmente limpo, né? E o terceiro round das discussões envolve uma vez mais o Tsuchikage, né? O velho gosta de uma treta. E novamente contra o Gaara, só que agora com a adição do Danzo na parada. De novo o debate se centra em torno de como os líderes devem tocar a política de suas nações, com o Kazekage defendendo que as relações devem ser pautadas
pautadas por uma estrita noção de moralidade e que o mundo shinobi estará inevitavelmente condenado caso cada país resolva agir sem levar em conta a coisa certa a se fazer e se entregar à busca pelos resultados a qualquer custo. O Danzo, obviamente, representa a visão totalmente oposta a isso, já que o centro dramático do personagem é precisamente essa ideia fixa que ele tem em mente de usar todos os meios para se chegar a um fim virtuoso, que no caso é a proteção de Konoha e do mundo shinobi como um todo. Então ele está disposto a pagar qualquer preço, a fazer qualquer coisa para atingir esse objetivo, né? Então ele é o oposto do Gaara nesse sentido. O Gaara diz que os meios são importantes, os meios de como você vai chegar no seu objetivo são tão importantes quanto o objetivo, e se você virar um pragmatista nesse sentido, que aceita fazer qualquer coisa para chegar onde você quer, o mundo shinobi não vai durar muito tempo não. Isso nos leva a um dos pontos mais importantes de todo o encontro entre os Kage, que é a tentativa que o Danzo faz de manipular todos os presentes usando dos poderes do Sharingan do Shisui que ele implantou em si mesmo. A ideia dele é a de conseguir de um jeito ou de outro o comando de um exército conjunto de todas as nações montado para destruir a Akatsuki. Tudo isso está coerente com a visão que ele tem de que todos os meios são válidos para se alcançar um resultado virtuoso. Em sua defesa, ele ainda argumenta que as discussões e debates não levam a nada e ainda fazem todos perderem tempo. Tempo esse que é essencial se as nações quiserem ter sucesso no contra-ataque que estão montando em cima da Akatsuki. O plano dele de manipulação dá errado porque ele é descoberto, e aí o resultado é que os ânimos entre as nações ficam ainda mais acirrados do que já estavam, o que não deixa de provar o ponto do Gaara de certa forma, né? Ou seja, se você quer chegar no resultado a qualquer custo, você só vai aumentar a desconfiança e as animosidades entre as nações, isso vai piorar tudo, né? O que aconteceu lá no encontro provou que o ponto dele estava certo o tempo inteiro. Essa série de debates é bruscamente interrompida pela chegada do Sasuke ao local do encontro, ou melhor, pelo aparecimento do Zetsu, que entregou que o Sasuke estava ali doido para matar o Danzo. A partir daqui nós temos uma rápida, mas interessante luta envolvendo o Uchiha e os 5 Kage, ou melhor, os 4, porque o Danzo tirou o time dele de campo, né? Essa luta serve primordialmente para nos mostrar os poderes de cada um dos Kage, que serão mais explorados no arco final dessa obra. Fora essa função narrativa importante, digo que é um combate que tem um valor ok de entretenimento, mostrando várias técnicas interessantes de parte a parte e um fuzuê do cacete envolvendo os Kage, o Sasuke, os guarda-costas dos líderes mundiais, os samurais e os membros do time Taka, tudo de uma vez só. É daorinha assim. E seria a primeira vez na qual o Sasuke poderia ter se fudido de verde e de amarelo, né? Se não fosse o Tobi salvando a pele dele aos 45 do segundo tempo. Ou melhor, primeira não, a segunda. A primeira era contra o Killer Bee se não fosse os membros do time dele. A segunda é agora e a terceira é na luta contra o Danzo. Ele teria se arrombado nas 3 se não tivesse sido ajudado, mas beleza. Só pra encerrar rapidamente os comentários desse primeiro núcleo, não posso deixar passar a rápida cena de diálogo que temos aqui entre o Gaara e o Sasuke, que é o primeiro encontro dos dois desde que o Gaara virou gente, né? E que ceninha vergonha alheia, hein, senhores? O Sasuke fica falando um monte de frases edgy que basicamente contribuem imensamente para o personagem ser odiado por boa parte dos fãs de Naruto. Sobre como ele está imerso na escuridão, que a vida dele é nas trevas e outras baboseiras cafonas desse tipo. E como se não bastasse a breguice das falas desse maluco, ainda tem um quadro no qual o Gaara derrama uma lágrima antes de atacar o Uchiha. Eu sei que eu já tá enjoando esse negócio de eu ficar cantando todo o vídeo, mas é porque quando você vê uma cena dessa, você não tem como não pensar no quê? E uma lágrima de dor hoje cai do meu olhar. Se eu tivesse um editor, eu botava uma edição aí da ceninha do anime eu cantando por cima, porque é a descrição perfeita dessa cena, pô. E uma lágrima de dor hoje cai do meu olhar. O Sasuke tá lá falando as besteiras, o Gaara, esse menino aqui tá perdido, aí com a lágrima do olho dele. Não dá não, pô. Não dá, essa cena é pau. Essa cena é cacete de dar em doido, beleza? Enfim, resumo, é uma cena que dá uma genuína vontade de se esconder embaixo da cama de tanta vergonha. E repito, é por causa desse tipo de coisa que muita gente tem um bode do Sasuke. Mas esse é só um pequeno detalhe, então vamos seguir em frente, vai. O segundo núcleo é o da conversa do Tobi com o Naruto, que acontece ao mesmo tempo em que toda essa putaria tava rolando entre os 5 Kage lá na reunião. Esse segundo núcleo é mais simples que o anterior e consiste apenas desse longo diálogo entre o vilão e o protagonista. Mas a importância dessa parte da história é enorme, porque é aqui onde nós temos mais um aprofundamento em toda aquela temática de destino que já tinha sido abordada várias vezes no mangá de Naruto anteriormente. Aqui, o confronto entre Sasuke e Naruto começa a adquirir contornos cada vez mais grandiosos, sendo a continuação de um embate milenar entre duas vertentes da linhagem do Sábio dos 6 Caminhos. Para sermos bem honestos, esse é um tropo até que muito comum em ficção, da disputa entre dois filhos de um grande rei, causada pela inveja de um com o fato de o outro ter sido nomeado o legítimo
legítimo sucessor do pai. Essa história tá até na Bíblia, inclusive, né? Então é muito comum, muito tradicional. Até aí não tem muita novidade, mas é inegável que esse é um movimento que provavelmente pegou a muitos de surpresa na época, porque a disputa entre Naruto e Sasuke parecia uma coisa deles dois, de caráter individual, mas que agora se revela como sendo uma coisa muito maior. Talvez seja aqui que as pessoas comecem a ficar realmente incomodadas com a questão do destino em Naruto? Talvez. De minha parte, ainda me parece que o destino em Naruto não é fatalista, ou seja, não existe uma obrigação estrita de que o destino vá se cumprir, ou melhor, o destino em Naruto não elimina o livre-arbítrio dos agentes. E eu digo isso até pelo fato de que o Itachi abertamente quebrou esse legado de ódio dos Uchiha. Se o Sasuke trilhou esse caminho foi porque ele assim o desejou, em combinação com as experiências pelas quais passou. Então assim, não é que você sendo Uchiha tem que seguir esse caminho. O Itachi não seguiu, o Shisui não seguiu, entre outros, né? Ainda não me parece que o mundo de Naruto seja um mundo onde os personagens são meros joguetes do destino, restando a eles apenas cumprir seus papéis pré-determinados. Dessa forma, confesso que eu gostei dessa ampliação do conflito entre Naruto e Sasuke para um conflito entre Senju e Uchiha e, em última instância, entre os dois filhos do Sábio dos Seis Caminhos. É uma noção que enriquece muito o universo de Naruto, dá uma guinada, dá uma virada muito grande na vibe de Naruto e o torna bem mais interessante a meus olhos do que seria se fosse apenas um conflito individual, né? O Naruto tem a ideologia dele, o Sasuke tem a dele, eles vão se bater. É interessante também, mas quando isso adquire um contorno quase cósmico, eu acho uma ideia muito interessante. Então, ainda mais considerando aquilo que eu disse, que a minha interpretação é de que o livre-arbítrio de nenhum dos dois foi destruído aí. O Naruto faz o que faz porque quer e o Sasuke também. Tem. Vamos lá. Já o terceiro núcleo é bem mais complicado. A questão da Sakura começa a se desenrolar de forma simultânea aos dois primeiros núcleos e vai se arrastando até o final do arco. Eu não sabia que existia uma treta gigantesca relacionada a essa parte da história até assistir ao vídeo de análise da saga dos 5 Kage do canal do Totally Not Smart, né? Inclusive, muito bom canal. Eis aqui então meus 2 centavos sobre essa questão. Eu gostei da infame cena na qual a Sakura diz ao Naruto que o ama. Aqui, a gente tem que tentar botar a bola no gramado para evitar confusões. A primeira coisa importante a se destacar é a seguinte: enquanto analistas de uma obra, nós não podemos julgar se uma cena é boa ou ruim pelo fato de concordarmos ou não com a atitude dos personagens envolvidos. Eu não preciso achar bonito o que a Sakura fez para gostar da cena, e da mesma forma, o fato de eu achar que ela foi escrota com o Naruto não torna a cena ruim. Essa é a primeira coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A segunda é a de que, como eu sempre faço questão de enfatizar aqui, nós temos que julgar uma obra por aquilo que ela tenta fazer e não pelo que eu desejaria que ela tivesse feito. Isso vale para a obra como um todo e vale para os componentes individuais que formam essa obra. Ou seja, o trabalho do crítico, antes de tudo, é o de interpretar qual o propósito daquela cena, daquele personagem, daquele mangá e etc. E aí julgar se esse propósito foi ou não alcançado. Agora bem, eu dei essa volta toda para dizer o seguinte: eu achei essa cena patética por parte da Sakura, mas é por isso mesmo que eu gostei dela. Porque no fundo me parece ser essa a intenção da coisa. Na verdade eu vou oferecer aqui 2 interpretações que me parecem as mais plausíveis quanto a essa cena. A primeira é a que eu já antecipei. Nela, a intenção da cena era realmente ter um tom patético, meio constrangedor até, no qual a Sakura tenta manipular o Naruto, mas é descoberta. Aliás, de forma muito semelhante ao que o Danzo tentou fazer no encontro dos Kage, né? Fica aí a crítica social foda. O que me faz crer nessa intenção de a cena ser realmente patética é o fato de que a tentativa dela falha na mesma hora, né? Ela tenta e já é descoberta, e o modo como ela reage ao Naruto a descobrindo só vai piorando toda a situação. Primeiramente, ela tenta dobrar a aposta, ou seja, ela tenta insistir na manipulação, usando até de sedução barata, né? Abraça ele e diz que não, você antes era um fracassado, agora você é muito grande, e eu agora estou reconhecendo que você é muito bom e você me conforta, enfim, usando táticas baratas de sedução e falhando. E depois que tudo falha, ela se irrita com o Naruto e finalmente revela a falsidade de tudo aquilo. Ah, não, eu vim aqui porque você tem que se preocupar com você mesmo, você tem que voltar pra vila. Ou seja, ela pula de uma coisa pra outra, né? Ela tenta manipular e quando não consegue ela se irrita. E nos 2 casos ela tá abaixo do Naruto na cena. Claramente. Então o modo como a Sakura age, completamente influenciada pelo desespero, denota que ela estava fazendo coisas sem pensar direito, e isso a colocou nessa posição digna de pena que permeia toda essa cena. Assim, o sentimento que se queria gerar foi efetivamente alcançado, e por consequência a cena é boa, ou seja, a cena é vergonha alheia, e era isso mesmo que era pra ser. Porque aí é pra demonstrar
a fragilidade e a vulnerabilidade emocional da Sakura diante de todos aqueles acontecimentos. A segunda interpretação que eu tenho é menos detida na cena em si e mais voltada aos motivos por trás dela, ou seja, por que é que essa cena é assim. O principal motivo para eu lançar essa segunda tese é o quadro no qual o Sai diz ao Naruto que a Sakura fez tudo o que fez porque ela estava tentando proteger o herói e ser compreensiva com os sentimentos dele. Então assim, a gente pode interpretar isso como sendo uma visão apenas do Sai. Então o Sai achou que ela estava tentando ser compreensiva. Ou a gente pode achar que é uma maneira, uma chave que o Kishimoto nos deu para interpretar essa cena, e aí então a gente vai ter que mudar a interpretação. Se é verdade que ela quis ser compreensiva e que ela quis ajudar o Naruto, então a gente não pode entender que a intenção da cena era fazer ela fazer papel de palhaça. Então tem que ser outro problema aqui, né? Então vamos buscar uma outra hipótese. E essa hipótese é a seguinte: talvez a ideia não fosse colocar a Sakura em uma posição vergonhosa, mas isso terminou acontecendo como uma consequência lógica a todo o desenvolvimento ou falta de desenvolvimento dessa personagem ao longo de todo o mangá. Venham aqui comigo no raciocínio. Um dos motivos para o papel que a Sakura exerce nessa cena ser tão vexatório é o contraste entre ela e o Naruto. Tudo se inicia, lembremos, porque o Sai erroneamente diz a ela que o Naruto só está tão obcecado em salvar o Sasuke por conta daquela promessa que ele fez lá atrás para a própria Sakura, né? De que ia salvar o Sasuke e tal. Ao ouvir isso, ela fica preocupada e busca livrar o Naruto do peso dessa promessa, até como um meio de proteger o seu amigo. Só que ao tentar fazer isso, ela descobre o que nós, leitores, já sabemos há tempos. O Naruto passou por muita coisa desde o dia daquela fatídica promessa. Ele já amadureceu, já cresceu e naquele momento tinha acabado de ouvir toda a verdade por trás do desejo de vingança do Sasuke contra Konoha saindo da boca do próprio Tobi. Ou seja, o Naruto tinha coisa muito mais importante com o que se preocupar do que a tal da promessa que ele fez para Sakura. Ele já tinha ali 1 milhão de motivos mais relevantes para querer salvar o Sasuke do que essa porra dessa promessa. E aí nós pensamos em tudo que ele aprendeu com o Jiraiya, com o Nagato e com tudo que ele tinha acabado de ouvir do Tobi. Diante de todas essas coisas muito mais grandiosas, a Sakura simplesmente empalidece em importância. Ela simplesmente é secundária ou até terciária diante de todas essas questões. Mas aí é que está o pulo do gato. Antigamente, ela realmente estava no centro das atenções do Naruto. A paixonite que ele tinha por ela era realmente extremamente importante lá no início. Só que o herói já passou por muitas coisas que foram fazendo que ele crescesse enquanto homem e essa paixonite juvenil foi ficando cada vez menor na alma dele. Ele tinha outras coisas com que se preocupar. Ela, por outro lado, ficou estagnada. Se no início da obra a personalidade dela se limitava a ser a menina que gostava do Sasuke, agora, anos depois, nada mudou. O Kishimoto nunca a fez ser muito mais do que isso em todo esse tempo. E aí essa cena pode ter sido o choque de realidade dessa falta de desenvolvimento dela. Mesmo que o autor tenha tentado ser generoso com a Sakura, ela ainda era a menina que gostava do Sasuke e nada mais. Ele, Kishimoto, não deu nada mais para ela, então a coerência da personagem exigia que toda essa questão para ela estivesse ligada intimamente ao seu amor pelo Uchiha. Já o Naruto não era mais o moleque que gostava da Sakura e nada mais. Ele tinha coisas muito maiores em mente e esse contraste entre tudo que o Naruto tinha que refletir, tudo que o Naruto tinha que ponderar em sua alma acerca daquela situação. E o fato da Sakura estar nesse desespero todo só porque ela é apaixonada pelo Sasuke, esse contraste terminou involuntariamente transparecendo na cena e fazendo a Sakura fazer um papelão ali. Fazer a Sakura parecer uma figura patética, mesquinha, pequena, que não consegue ir além do seu próprio sentimento de paixonite de quando ela era uma adolescente. Entendeu? Então o Naruto cresceu. O Naruto tem coisas maiores com que se preocupar, coisas maiores que estão ocupando a cabeça dele. Enquanto isso, a Sakura tá lá falando de paixãozinha de criança. Então esse contraste faz a Sakura parecer muito patética, mesmo que talvez o Kishimoto não tenha tentado fazê-la patética. Mas o fato dele ter sido coerente com os dois personagens mostrou a discrepância entre eles dois. Então ficamos assim. Ou a cena é boa porque a intenção é que o tom fosse patético mesmo, e isso foi alcançado com eficiência, ou a ideia era ser generoso com a Sakura, mas a falta de desenvolvimento da personagem não permitiu que ela tivesse um bom papel, e aí a cena tem o valor de ser coerente com esse estado de coisa, ou seja, o Kishimoto não forçou nada. A Sakura é isso aí, e ela foi isso aí. E o Naruto já tá muito além, e ele mostrou isso na cena. Então, sendo coerente, o contraste é muito grande. Essas são as duas interpretações que eu ofereço aqui. Vocês decidem, né? Já diria aquela novela. E outra coisa também, a Sakura, beleza, ela ficou preocupada, que ela achou que a promessa dela importava pro Naruto, e isso também mostra um pouco que ela não cresceu, porque o Naruto tá com a cabeça em 1000 outras coisas, e ela acha que ela ainda ocupa o centro do coração do Naruto, assim como o Sasuke ainda ocupa o centro do coração dela. Então ela ficou estagnada e ela acha que todo mundo ficou estagnado, mas todo mundo amadureceu, só ela que ficou pra trás, né? É triste, né? Se a gente pensar por esse lado, é triste. Todo mundo amadureceu, né? O Lee amadureceu, o Gaara, o Neji, o Naruto.
a Hinata, todo mundo amadureceu, só a Sakura ficou pra trás naquela turma ali. E o Sasuke virou um doente, aí é outra parada, né? O amor dela consegue ser pior que ela ainda, parabéns. De toda forma, já pra encaminharmos a resolução desse núcleo, devo dizer que psicologicamente as ações da Sakura fazem sentido. Digo, é óbvio que o plano dela era idiota e não tinha nenhuma chance de dar certo, mas eu entendo que ela agiu pelo desespero de achar que ela estava fazendo mal ao Naruto, com a tal da promessa, né? E pelo desespero de ver que o Sasuke já não tinha mais salvação. Então, beleza, ela agiu de uma maneira patética, agiu, mas a gente tem que entender que tudo que ela fez aqui foi motivado pelo desespero. Pelo desespero de achar que ela estava botando um peso muito grande nas costas do Naruto e pelo desespero de ver o Sasuke se perdendo. Eu gosto dessa resolução de ela querer matar o Uchiha como um último ato de amor para com ele, para que ele não continue a trilhar o caminho da perdição. Psicologicamente é interessante e casa bem com o desespero dela naquele momento. Ela vai recorrer até a matar o Sasuke, porque não tem outra saída, então só matando, né? E por mais que doa nela, é um ato de amor que ela tem pra não ver ele se chafurdar na lama mais ainda. E a última coisa que eu faço notar é a hábil amarração que o Kishimoto faz nessa parte do arco, que mistura toda essa carga de sentimentos da Sakura, os sentimentos também do Naruto, não só em relação a Sakura, mas também acerca das coisas que o Tobi disse pra ele, e essa trama de enganações e manipulações na qual a Sakura tenta enredar a todos para buscar realizar seu desesperado plano. E como cereja do bolo, nós temos a junção desse núcleo da Sakura com o núcleo da reunião dos 5 Kage e o da conversa com o Tobi, tudo isso junto e condensado naquela cena na qual o Naruto simplesmente desmaia diante da pressão dos acontecimentos. Ali estavam pesando sobre ele o descobrimento da verdade sobre o Sasuke, o descobrimento do irresponsável plano da Sakura e a conversa com o Gaara, que também sugere a ele que talvez o Sasuke já não tenha mais nenhuma salvação, né? Porque o Gaara tinha acabado de ver o Sasuke e derramar uma lágrima de dor igual o Kiko do KLB. Então todos esses núcleos apontavam para a conclusão que o Naruto não queria aceitar e que foi simbolizada pelo quadro no qual a foto do antigo time 7 é estilhaçada na mente do nosso querido herói, representando a falha de seu objetivo de salvar seu amigo. A costura do Kishimoto aqui foi finíssima, senhores, finíssima. O quarto núcleo novamente tem a ver com o Tobi. No caso, a questão aqui diz respeito ao grande objetivo final do vilão. Quanto a isso não tenho muita coisa a dizer, então resumirei meus comentários a 2 pontos. O primeiro, e que tem a ver com o que já falamos sobre a questão da milenar disputa entre as linhagens do Sábio dos 6 Caminhos, é o de como as coisas em Naruto vão se tornando cada vez mais mitopoéticas. O que começou como uma série normal, que se centrava no shinobi e no desenvolvimento de cada um dos personagens do núcleo principal, foi virando cada vez mais uma série de contornos míticos de caráter mais grandioso. Aqui o Tobi vem falar dessa criatura mítica milenar, que é o demônio das 10 caudas, que foi derrotada por uma figura heróica, que é o Sábio dos 6 Caminhos, que por esse feito grandioso se tornou o herói da humanidade. A semelhança com as histórias das mais diversas mitologias é evidente demais para não ser notada, né? Então, por exemplo, até na cosmovisão cristã tem o São Jorge que derrota o dragão. A figura do dragão é muito comum em fantasias e em mitologias antigas. Os 12 trabalhos do Hércules, o Teseu que mata o centauro, enfim. O Minotauro, perdão. Enfim, tô falando só das mais básicas, mas se você for procurar da mitologia da Mesopotâmia, da Babilônia, você tem isso aí tudo, tá? Mitologia nórdica e o caralho. Então a semelhança com essas histórias é muito evidente. E eu repito, eu gosto dessa virada. Ela dá um sabor especial à série que a diferencia do comum do shonen. Eu sei que a galera gosta do conflito de indivíduo para indivíduo e isso não morreu no Naruto. O conflito de indivíduo para indivíduo tá aí. Mas essa é uma virada que não é muito comum no shonen, que é focada no conflito de indivíduo para indivíduo. Ela traz uma coisa mais grandiosa, mais cósmica para Naruto, que me parece uma faceta bem-vinda, porque não anula o outro, né? Não anula a outra faceta, na minha opinião, na minha interpretação, então. E o segundo comentário é o de que esse objetivo do Tobi toca em questões filosóficas muito interessantes, porque ele basicamente propõe que a verdadeira paz só pode ser alcançada caso ele prenda toda a humanidade em um enorme genjutsu, um mundo de ilusões no qual só as melhores vivências serão experienciadas por cada um. Só aí a raça humana encontrará tranquilidade. Mas essa é uma falsa tranquilidade, uma experiência artificialmente criada por um indivíduo que não tem fundamento na realidade. Essa é basicamente a premissa de um dilema moral levantado pelo filósofo Robert Nozick em um livro chamado Anarquia, Estado e Utopia. Esse dilema é chamado de máquina de experiências e é muito semelhante ao apresentado pelo Tobi. O dilema se dá entre escolher viver apenas boas sensações, porém falsas, ou viver experiências verdadeiras, sabendo que haverá dissabores entre essas experiências. É um debate que o filósofo levanta contra a noção de hedonismo, então recomendo aí o livro e deixei aí a referência. Então quem quiser, busquem conhecimento, já diria ter Bilu, tamo junto. Só no quinto núcleo, vejam vocês, é que nós temos a luta contra o membro da Akatsuki da vez. Agora finalmente chegou a vez do Kisame de entrar no cacete, e a luta dele contra o Killer Bee é boa, mas não tão boa quanto a de outros membros da Akatsuki. Mas é absolutamente natural que seja assim, precisamente porque esse combate não ocupa o centro das atenções aqui nesse arco,
ao contrário das lutas das sagas anteriores. Lá, essas lutas tinham a obrigação de ser excepcionais, tanto porque todo o arco dependia da luta ser boa, já que a luta era só o que tinha no arco, quanto pelo fato de que o Kishimoto só está focado em escrever o combate, de modo que não tinha desculpa caso elas fossem mal feitas, né? Aqui não, aqui o autor está focado em escrever muita coisa ao mesmo tempo, que a gente está mostrando no vídeo, e a própria luta em si tem menos espaço, então é natural que ela seja menos sofisticada que as outras. Dito tudo isso, essa batalha ainda é bem legal, e tem os méritos de valorizar bastante a força do Kisame, que é muito apelão, eu nem imaginava que ele era apelão desse jeito, e de ter sim umas reviravoltas bem interessantes, tem umas estratégiazinhas aqui e ali bem legaisinhas, como já é o costume em Naruto, claro. Alguns podem apontar que a chegada do Raikage no exato momento em que o Kisame ia vencer é uma conveniência de roteiro, mas eu julgo que esse é um ponto menor no geral. É um lance colocado ali só para aumentar o drama da parada, tá tudo certo, vamos embora. Também o sexto e último núcleo desse arco é uma luta, mas essa aqui sim é uma puta de uma luta. Obviamente é de Sasuke versus Danzo que eu tô falando. Esse combate funciona em todos os níveis possíveis e imagináveis. No nível mais superficial, o Kishimoto já consegue engajar o leitor com o puro choque visual. A monstruosidade que o Danzo fez com o próprio corpo, e obviamente a monstruosidade que ele teve que fazer para conseguir tantos olhos de Uchiha, simboliza com perfeição a filosofia do personagem de lançar mão de todos os meios possíveis e imagináveis para alcançar seus objetivos. Então ele é uma figura monstruosa, moralmente. E fisicamente ele é uma figura monstruosa porque ele faz tudo o que tiver que fazer para alcançar seus objetivos, né? Em uma segunda camada, já adentrando na luta em si, nós temos aqui uma sequência de técnicas muito legais e muito malucas também. O tal do Danzo tem um estilão de luta que é a pura doideira, e isso também é bem interessante. Na verdade, as técnicas dele são mais um negócio meio de vento, né? De bala de vácuo e tal. Mas ele tem um Kushiyose no jutsu bizarro. E esse Izanagi dele é uma doideira, né? Estruturalmente falando, é mais uma daquelas lutas, tipo a do Hidan, na qual um dos lutadores tem poderes cujo funcionamento depende de uma série de regras. E é com base nessas regras que o autor vai pontuando o roteiro do combate. O modo como Kishimoto causa tensão por meio de um controle do tempo do combate, representado pelos olhos no braço do Danzo que vão fechando aos poucos, é realmente genial. Com isso, é estabelecida uma dinâmica de urgência na luta, já que o Danzo precisava resolver tudo antes do poder perder o efeito, e à medida em que os olhos vão se fechando, o leitor percebe que o momento decisivo está se aproximando. Aliás, o modo como a técnica do Izanagi é apresentada é também um caso à parte, né? O autor resolve causar impacto imediato por meio da estranheza, já que o Danzo vai sofrendo danos que seriam mortais, em condições normais de temperatura e pressão, apenas para reaparecer ileso segundos depois. Isso deixa o leitor instigado para tentar entender o que está acontecendo e que tipo de técnica o personagem está utilizando. A partir daí, o Kishimoto vai desenrolando o funcionamento desse poder e aí vai pontuando o roteiro do combate da maneira que eu expliquei, usando a dinâmica do tempo, etc. As reviravoltas dessa luta são todas muito interessantes, com a última sendo a melhor de todas. Uma estratégia muito bem pensada pelo Sasuke e habilmente preparada pelo Kishimoto ao longo do combate, que dá uma sensação de recompensa ao leitor, com o combate sendo resolvido com o último golpe definitivo que decide o destino dos dois guerreiros, e ainda com direito a dar uma enganadinha no leitor, né? Uma enganadinha marota. Uma luta de forte carga emocional e que é muito bem escrita enquanto luta. Só que aí entra um ponto que eu não gostei definitivamente. No caso, o flashback do Danzo me pareceu jogar contra o personagem dele. Eu interpreto aquele flashback como uma tentativa de humanizar o vilão, no sentido de mostrar que no fundo ele tinha sentimentos humanos, que ele não era de todo um filho da puta e nem uma mera ferramenta como ele tanto apregoava que era, né? Na prática, eu acho que o Kishimoto humanizou sim, mas de uma maneira diferente. Com aquele flashback, o Danzo se tornou uma figura muito mais patética do que parecia ser em um primeiro momento. Aquele flashback, na verdade, mostra que o Danzo fez tudo o que fez e virou o que virou por não aceitar a própria covardia no campo de batalha. Ele tinha pretensões de guerreiro e de morrer como um guerreiro no campo de batalha, mas afrouxou a ruela na hora do Sapeque Yaya. Seu rival Sarutobi, porém, mostrou coragem no momento decisivo e a partir daí o Danzo desenvolveu um ressentimento infinito contra ele e adotou para si toda uma retórica e um estilo de vida de ascetismo para justificar a própria covardia. Veja bem, enquanto ideia abstrata eu gosto disso daí. Que o mecanismo psicológico por trás dessas ações seja um sentimento de impotência e de autodesprezo é uma ideia que me parece absolutamente interessante enquanto estudo da psique humana, ou seja, o cara tem toda uma retórica grandiosa, o cara fala em ascetismo, fala no shinobi que tem que viver nas sombras, que tem que fazer tudo o que é necessário para chegar no objetivo, mas no fundo é só uma compensação para a própria covardia. É só um discurso de justificativa do porquê é que ele não conseguiu ser o guerreiro que ele desejava ser. Enquanto ideia eu gosto, só que tem dois problemas aí. Isso torna o Danzo uma figura digna de pena,
quando não parece que foi essa a intenção do flashback, ou seja, o flashback alcança um propósito diferente do que era o esperado. O que eu entendi ali é que o flashback queria humanizá-lo de outra forma, não de humanizá-lo no sentido de que ele é uma figura patética. E 2. O Danzo ser um homem patético realmente não me parece combinar com o que sabíamos dele até aquele momento. Ele era bem filho da puta, não tenha dúvidas, mas patético não, né? Dava pra humanizá-lo de outras formas, até porque existe uma nuance em torno do Danzo, que é o fato de que o objetivo dele era realmente nobre. Ele realmente não tinha intenções mesquinhas por trás de suas ações e de fato fazia tudo pensando no bem da vila. A vilania dele estava no fato de que ele recorria a todos os meios para chegar a esse resultado, manipulando, matando, ordenando massacre e o caralho, ou seja, ele é o famoso anti-vilão. O objetivo dele é bom, mas os meios são os piores possíveis. Pronto, essa ambiguidade já seria suficiente para humanizá-lo, mas não. O Kishimoto tinha que botar aquele flashback ali pra jogar contra o personagem. Então, sei lá, achei uma merda, mas o Danzo é esse frouxo aí, né? A gente tem que aceitar. O autor botou, então é isso aí. E para encerrar tudo, meus queridos, nós temos as cenas finais do arco, nas quais o Sasuke realmente vira um vilão real oficial, buscando matar a Karin depois de tudo que ela fez por ele, e aliás, depois de ter deixado o Suigetsu e o Jugo pra morrer depois de eles terem salvado a pele dele algumas vezes, né? Os caras salvaram o maluco contra o Killer Bee e ele paga isso deixando os caras pra morrer. Valeu mesmo, Sasuke é fera. Além disso, ele também ia matar a Sakura, mas aí eu dou um desconto pra ele porque ela também queria matá-lo, né? Então aí fica no elas por elas. Aliás, essa é mais uma cena na qual a Sakura faz papel de otária, mas que novamente me parece ter sido a intenção. Todo esse plano dela é ridículo e ela faz papel de palhaça porque, bom, o contraste aqui é de força, né? Se o contraste lá com o Naruto é de amadurecimento, aqui é de força. Ela é simplesmente muito mais fraca do que o Sasuke. Então todo o plano dela é ridículo e não tinha a menor chance de dar certo, mas eu repito, todas as ações dela aqui estão inundadas de desespero e o desespero dela é justificado porque as circunstâncias a colocaram contra a parede. Toda a carga psicológica daquela situação envolvendo o Naruto. E o fato de o Sasuke, que é e sempre foi o centro em torno do qual a personalidade dela orbitou, está se perdendo no caminho das trevas, como diz ele, eu sou das trevas. Tudo isso fez com que ela tentasse agir de forma imprudente, piorando a situação de todo mundo objetivamente dentro do arco. Ela tentou ajudar o Naruto, só prejudicou, né? Enfim, tudo parece estar dentro da intenção, então é mais uma cena que causa vergonha alheia por ela, mas proposital. Quero crer. O que o fã pode se questionar é por que o Kishimoto faz tantas cenas desse tipo com a pobre Sakura, né? Porque aquela cena na qual ela se oferece para ajudar o Sasuke a se vingar do Itachi lá atrás, ainda no clássico, é bem fiasquenta também, vamos combinar. O Kishimoto já botou nossa menina para passar vergonha demais nesse mangá já. Isso aí pode ser questionado, mas uma vez que entendemos que a intenção das cenas são essas, bom, então devemos concluir que as cenas funcionam porque ela passa vergonha com gosto, viu? Muito bem, senhores, chegamos aqui ao fim dessa análise. O arco dos 5 Kage é definitivamente um dos meus favoritos em todo o mangá de Naruto. Aqui o Kishimoto se propõe a fazer uma quantidade enorme de coisas. Fora as lutas que caracterizam um bom mangá shonen, nós temos aqui as discussões morais e políticas dos 5 Kage, temos a carga dramática e psicológica de toda a situação envolvendo a Sakura, o Sasuke e o Naruto, sendo que esse núcleo tem ainda toda uma série de falhas de comunicação entre personagens e planos secretos que tornam a situação ainda mais complexa. Temos a obra de Naruto se tornando cada vez mais ambiciosa e se aproximando das narrativas mito-poéticas da antiguidade. Temos o plano do Tobi que levanta questões filosóficas pertinentes e temos, é óbvio, a promessa da maior guerra da história daquele mundo. Tudo isso, não se esqueçam, feito de maneira simultânea e com cada um desses núcleos interferindo diretamente nos outros. Uma amarração digna de mestre. Tô aqui digitando o roteiro com os pés porque as mãos estão aplaudindo o Kishimoto. Por hoje é só. Muito obrigado a quem deu aquela moral. Até a próxima, quando falaremos mais um pouco sobre os filmes de Dragon Ball. Até lá. Baby, te vejo tão longe, de mim tão distante, além do horizonte.